Igreja, abrir as Bíblias em Salmos, capítulo 100, todo o capítulo. Quero dizer que para mim é um privilégio, é uma honra ter recebido esse convite. E é uma honra e é uma responsabilidade enorme, né? Estar trazendo a palavra. E eu nunca estive aqui no púlpito, né? Já trouxe alguns estudos em alguns lugares aqui com o coral. E compartilhar a palavra do Senhor, daquilo que Ele fez na nossa vida, é algo assim, que não tem palavras, não tem valor isso. É algo que vai além do que a gente possa imaginar ou pensar. E quando eu tive essa oportunidade, eu não podia recusar, embora eu não me sinta um pregador assim, com todas as... Na verdade, eu dou umas palavrinhas, mas eu nunca estive pregando aqui na frente, né? E eu tenho uma dificuldade enorme de comunicação. É interessante que sempre que alguém pede para eu trazer uma palavra, Deus começa a ministrar na minha vida. E Ele faz isso de manhã, de tarde, de noite, todo dia. Eu recebo um banquete, assim, sabe? Às vezes eu acordo recebendo, durmo recebendo, almoço recebendo. Mas aí tem um problema. Na hora de passar, eu recebo um banquete. Na hora de passar, às vezes vai só umas migalhinhas assim, ó. Estão dizendo aqui que vão receber as migalhas, né? Se for de Deus, abençoado, então. Mas eu anotei muita coisa aqui e espero que os irmãos estejam orando por mim e estejam junto comigo meditando na sua palavra. Porque uma coisa é a gente ter o conhecimento e outra coisa é a gente meditar, deixar a verdade fazer aqui aquilo que ele precisa ser feito no coração, né? Deixar ele descer e digerir e Deus fazer obra na nossa vida. E a gente fazer diferença depois, né? Não é só conhecimento, né? Conhecimento eu sei que eu vou me enrolar todinho aqui, mas vamos clamar ao Senhor que faça um milagre e fale nas nossas vidas hoje à noite. Amém? Então, Salmo 100, a partir do verso 1. Os irmãos estão me ouvindo bem? Tá, o som está ótimo. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? Interessante que esses dias eu tive Covid e estou me recuperando ainda, né? Inclusive, eu estou feliz que minha voz está legal. Que até ontem, quando eu falava, eu começava a tossir. Mas, graças a Deus, né? Deus está segurando aqui. E eu estava vendo, eu fiquei vendo muitos vídeos que eu não tinha... Além de eu não poder sair para trabalhar, eu também não tinha paciência de ficar lendo, estudando. Então, eu fico vendo muitos vídeos e eu adoro ver entrevistas. Principalmente testemunhos, eu gosto muito de testemunhos. E algumas nem sempre são testemunhos. Às vezes eu vejo vídeos gerais e teve um que me chamou bastante atenção. Era de um neurocientista. E ele falava da questão da dopamina, que é um neurotransmissor. E ele fala que as pessoas hoje em dia estão sobrecarregando a sua mente de dopamina. De que forma? As redes sociais, celulares, diversões, entretenimento. E o que é que acontece? O nosso cérebro está criando resistência a isso. Da mesma forma que acontece quando você come muito açúcar e o teu organismo já não reage mais, e aí vem a diabetes, da mesma forma, as pessoas estão tendo uma sobrecarga de dopamina, e o que é que isso gera, essa sobrecarga? Ele cria uma resistência. A dopamina ele é um neurotransmissor relacionado à recompensa, motivação e prazer.
É bom que se diga que o título da pregação é Como encher nossas vidas com a alegria do Senhor e o seu louvor. Bem, a primeira coisa que eu devia ter dito, né? Mas, enfim. Então, as pessoas estão sobrecarregadas com essa dopamina e o cérebro delas está criando resistência. Então, o que é que isso acontece? Elas estão ficando cada dia mais desmotivadas. Elas têm celular, elas têm rede social, elas têm tudo, mas estão ficando cada dia mais desanimadas. Porque elas estão ficando sobrecarregadas com esses estímulos e estão perdendo a capacidade de reagir. As pessoas estão ficando opacas, elas estão ficando insensíveis diante de tanta informação, de tanto estímulo, e a gente não reage mais. O nosso cérebro está ficando resistente, né? A gente está ficando indiferente. Essa que seria a verdade. E é interessante que já é conhecido, já é algo que todo mundo já ouviu falar, que é comum que humoristas, que palhaços tenham depressão. Não sei se vocês já ouviram. Alguns chegam, inclusive, a cometer suicídio. Porque ele está tanto estimulando essa área do humor, da alegria, que o cérebro dele vai perdendo a capacidade e ele vai cada vez mais reagindo menos e vai deprimindo, e até que chega um ponto que ele não tem mais prazer nenhum. E isso é surpreendente para as pessoas, porque elas dizem, o cara era tão feliz, contava piada, não sei o quê, e agora se matou. E como assim? Isso é surpreendente, né? Porque você não esperava isso. Mas nós aprendemos aqui pela palavra como nós termos alegria e como mantermos essa alegria. A nossa alegria não é fabricada, não é criada. As pessoas, existem muitos artifícios para tentar produzir alegria, mas nenhuma delas se sustenta. E o pior de tudo, ela vai criando uma resistência, e você vai desanimando cada vez mais, cada vez mais. Mas a alegria do Senhor, da sua palavra, ela não vai criar resistência no teu cérebro. Pelo contrário, ela vai expandir o teu cérebro para que você tenha cada vez mais e deseje cada vez mais e brilhe cada vez mais. Amém? Então, nós vamos ver aqui, nesse capítulo 100 de Salmos, alguns tópicos, algumas dicas de como ter essa alegria e esse louvor e como mantê-lo. Não é apenas ter, mas como mantê-lo. E é interessante que essa palavra, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Eu estava aqui vendo na minha Bíblia de estudo que essa palavra júbilo é o mesmo verbo que é usado lá quando o povo de Israel ia entrar em Jericó. Esse júbilo tem a ver com brados de vitória, algo assim, né? Então, aqueles brados que o povo deu antes de entrar em Jericó, é esse mesmo termo aqui usado em Salmo 100. Será que isso nos dá alguma dica? De que precisamos ser ativos, precisamos ter serviço cristão, para que possamos derrubar muralhas e ter essa alegria e mantê-la. Então, ela exige de nós algo que nós precisamos fazer e ser ativos, né? É interessante. O serviço cristão, toda a terra é chamada a celebrar com júbilo ao Senhor. E aí eu faço uma pergunta. Você está vendo isso aqui pelas ruas? Você ouviu isso nos noticiários, as pessoas estão celebrando ao Senhor? Você viu nas redes sociais? Você ouviu no noticiário dizer que as pessoas estão celebrando ao Senhor, eles estão se alegrando ao Senhor? A nossa cidade, ela está cheia da glória do Senhor. O que é que a gente vai ter aqui daqui a alguns dias? A gente vai ter um aumento de boletins de ocorrência, né? Um aumento de drogas, muita coisa ruim, né? Então, mas aqui a Bíblia está dizendo, celebrar ao Senhor todos os moradores da terra. Então, se a gente não está vendo isso, uma realidade, então nós temos um desafio. Assim como o povo de Israel precisou ser ativo e ir lá conquistar a terra, então a gente tem algo a ser conquistado também. Certo ou errado? Verdade, né? Então, nós temos um grande campo de atuação e desafio, porque todos os moradores da terra precisam regozijar o Senhor com júbilo. E, ao mesmo tempo que isso é desafiante, isso, para mim, é um alívio, porque Deus está dizendo que tem que ser assim. E se Deus está dizendo que tem que ser assim, tem como ser assim, e precisa ser assim. Então, a gente não pode se conformar com nada menos que isso.
Se o meu lar, se a minha família não é um reflexo disso aqui, se a minha igreja ainda precisa chegar mais disso aqui, se a minha vida não está espelhando isso aqui, então Deus está me dizendo que pode ser diferente, tem que ser diferente. Amém? E se Ele está dizendo, Ele pode, Ele é capaz. Não depende de mim. Amém? Lá em Abacuque 2:14, o Senhor diz que a toda a terra se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Em alguns momentos a gente viu isso acontecer na história da igreja. Eu particularmente gosto muito da história dos avivamentos. O avivamento de Gales, que dizem que durou 100 anos de oração ininterrupta. 100 anos as pessoas orando ininterruptamente. E teve uma cidade lá que disse que a delegacia fechou porque não tinha mais ocorrência. Você vê o impacto na sociedade, né? Eu estava me lembrando de tantos ventos que a gente teve aqui no Brasil. A gente teve alguns brisinhas de avivamento, assim, né? Uns soprinhos assim. E a gente já fica super feliz com um pouquinho com a migalha que a gente tem, né? A gente fica feliz. E tem que ficar mesmo. E tem que não não dizer, como foi bom tal ano, aquilo que aconteceu. Não, aquilo foi só uma coisa para você se empolgar e buscar muito mais, que Deus tem muito mais para mim e para você. Amém? E entre os vídeos que eu vi, esses dias que eu estava lá doente, prostrado no sofá, né? A minha esposa que ficou me aguentando, o meu abuso. Eu já sou abusado e doente, pior ainda, né? E eu ficava lá no sofá vendo os vídeos e eu vi muitos testemunhos, e um dos testemunhos que eu vi foi de Juninho Afrão, o guitarrista do Oficina G3. Né? E eu fiquei lá vendo e eu fico assim, impressionado com o que Deus faz na vida das pessoas. Eu gosto de ouvir testemunho, todo tipo de testemunho. E aí me deu até uma vontade de ouvir o disco que eles gravaram, acho que foi em 89. E eles cantavam assim, como se ele quisesse que o mundo inteiro ouvisse aquilo que eles estavam cantando. Magia alguma não poderia tirar essa paz do meu coração. Vocês já ouviram isso, né? Alguns aqui já ouviram. Naves imperiais, né? Naves imperiais é serviço do nosso Deus. E eles cantavam assim com uma força que eu digo, está faltando um pouquinho disso na música gospel atualmente. Era tudo muito simples, tudo muito precário, mas eles cantavam como se o mundo quisesse que o mundo inteiro ouvisse aquilo. E as letras tinham essa mensagem, né? E eu fiquei pensando que, resumindo, todo o serviço cristão nada mais é do que uma tentativa de trazer o céu à terra. Nada mais é do que isso. Porque o que foi que Jesus disse na oração do Pai Nosso? Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, o serviço cristão, na verdade, ele tem esse propósito de trazer um pouquinho do céu aqui na terra. E a gente vê que tem muita coisa precisando de ser feita, de ser trazida para cá, né? Tem muita urgência. Então, nós temos muito serviço. E eu falei da música gospel, mas tem tantos outros viés, né? O movimento pentecostal começou lá na Rua Azusa, mas até os dias atuais tem desaguado aí. E eu estou em todas. Eu sou um vira-lata, eu estou em todas. Sabe? Não vou te falar das minhas origens, não, mas eu tenho essa característica, eu me adapto bem. E tiver o mover do Senhor, eu tenho minhas convicções, mas eu gosto de estar com a igreja e gosto de ver Deus agindo. Amém? Então, precisamos buscar o pastoreio do Senhor. Olha o que diz no verso 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Então, como é que nós vamos fazer esse serviço cristão, esse trabalho de trazer o céu aqui na terra? Na verdade, não somos nós. Olha o que diz o verso 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a obra não é nossa, não é minha. Se fosse minha, eu nem estava aqui hoje à noite. Né? Mas o Senhor que me trouxe e Ele que me capacita, e eu dependo dEle, e todos vocês dependem dEle. Se nós estamos aqui, foi Ele que nos trouxe.
essa é uma das coisas fundamentais para a gente ter alegria e permanecer na alegria. Saber que não depende de mim, não depende de você. Graças a Deus, né? Porque somos imperfeitos, somos tão limitados, mas não dependemos de nós, eu não dependo de mim. De certa forma, nós dependemos uns dos outros, nós somos um corpo, mas não dependemos de uma forma mais ampla e mais profunda, dependemos do Senhor. E a primeira coisa é saber que o Senhor é Deus, né? Se Ele é Deus, como eu falei no começo, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir a sua palavra. Então, a gente viu lá no povo, antes deles entrarem em Jericó, eles derrubarem as muralhas, o que foi que aconteceu? Deus deu uma ordem, que eles tinham que rodear 7 vezes, cada vez dava um gritinho, né? E aí na 7ª vez as muralhas, caíram, né? Então qual foi o segredo delas caírem? Foi o grito? Foi o som da voz? Não, foi o quê? Obediência, né? Teve que ser às 7. Imagina que na 6ª talvez alguns desanimaram. Ei, vamos mais não, tá bom, chega. Cansei dessa brincadeira, mas a ordem era 7. Então a gente não pode ignorar nenhum dos preceitos do Senhor. Nós vamos ver aqui todos os versículos e aquilo que o Senhor requer de nós. Se você ignora uma coisa da palavra do Senhor, o seu resultado vai ser comprometido. Você vai perder a sua parte da bênção do Senhor. Amém? Então a primeira coisa é saber que não depende de nós. Eu lembro que há uns anos atrás, na verdade há um bom tempo já, mais de 20 anos, lá em Patos, eu morava em Patos, e a gente tinha um hábito de quando saía da igreja, a gente ia para uma praça, os jovens. A gente ia lá e ficava conversando, jogando conversa fora. E tinha um jovem que ele se converteu na igreja, e ele era assim, radiante, sabe? Você via o brilho nos olhos, você via aquela coisa de novo convertido mesmo. O cara queria converter o mundo inteiro. Ele não ficava quieto assim, no fogo mesmo, na unção, né? E aí o que aconteceu? Um dia eu cheguei na praça e Anderson estava lá, cabisbaixo, sentado lá sozinho. Aí eu cheguei junto, fui puxando conversa. Aí ele disse, Ítalo, eu estou desanimado, estou com um problema. Eu digo, fala o que é o problema. Ele disse, não, eu descobri a coisa mais magnífica do mundo. Eu descobri Jesus, eu descobri o Evangelho, mas tem um problema. Eu não vou conseguir me manter nesse caminho, porque vai vir tentação e eu não vou conseguir, eu não vou. Ele era um adolescente bem jovem, mas já era bem experimentado aí, em drogas, em promiscuidade. E ele estava feliz que ele descobriu a melhor coisa da vida, mas ele disse, eu não vou conseguir. Não tem como, rapaz, vai vir aí tentação uma atrás da outra e não vai dar não, e vai dar tudo errado. Aí eu disse, Anderson, eu peguei a Bíblia, eu não vou falar nada não, que vai ser pior. Eu peguei a Bíblia, vou ler para você um versículo aqui. Aí eu não lembro qual foi o versículo que eu li, mas era o que dizia assim, aquele que começou, era algo que dizia mais ou menos assim, né? Aquele que começou a boa obra há de completá-la. Eu digo, rapaz, se foi Deus que te trouxe, foi Deus que começou a fazer a obra, meu amigo, ele vai terminar. Ponto. Eu não sei o que aconteceu, que o Anderson foi se erguendo assim, foi mudando, sabe? Ele estava prostrado, ele foi ressurgindo. E resumo da ópera é que ele se tornou um dos cristãos mais, como é que eu posso dizer, mais ativos e mais empolgados da igreja. Anderson entrou no coral, Anderson estava em culto de oração, Anderson evangelizava. Eu não sei o que ele tinha, não. Eu sei que era forte. Era Jesus, né? Mas, assim, um versículo que deu a ele aquilo que ele precisava, a confiança em Deus. Um versículo. Quantas vezes versículos têm sacudido o mundo, né? Lutero sacudiu a Europa por causa de um versículo. Um versículo que fez ele confiar em Deus. Que fez ele confiar que a justiça não era dele, era do Senhor sobre a sua vida. E aquilo sacudiu a Europa de um jeito que até hoje está sacudida. E chegou em nós, né? O fruto chegou aqui na gente. Então você vê o poder que a palavra do Senhor, o poder que a verdade do Senhor tem. A verdade que não está presa ao tempo e nem ao lugar. Mas que quando ela é colocada em prática, quando ela faz o seu fruto no nosso coração, a alegria vem e é duradoura. Amém? Então, precisamos buscar o pastoreio do Senhor. Pastoreio esse que tanto vai ao mundo buscar as ovelhas perdidas, deixa as 99 no aprisco, mas que também cuida das que estão dentro.
E às vezes ele cuida de forma bastante enérgica, né? Às vezes ele vai lá naquela ovelhinha, o pessoal costuma dizer assim, não, Deus é educado, ele pede licença. Nem sempre ele pede, né? Às vezes ele fica batendo na porta, dizendo, ei, abram aqui. Às vezes ele não faz isso, não. E graças a Deus, quando ele não faz, eu gosto quando ele não faz mesmo. Ele chega e não pede licença, não, quebra a perninha da ovelha, porque a ovelha está indo para longe. Então ele vai lá, quebra a perninha para ela não ir. E ele guarda, ele protege. Tem gente que tem um medo assim, eu tenho medo de deixar o Senhor, eu tenho medo de não conseguir. Meu amigo, se é Deus que fez obra na sua vida, permaneça nele e confie. Que ele vai fazer o que for preciso, nem que seja quebrar as perninhas da ovelha. Mas ele vai sustentar. Amém? Então, precisamos cuidar da igreja e precisamos buscar a ovelha perdida. E é interessante essa coisa da igreja, porque tem gente que diz assim, eu amo o Senhor, mas não gosto da igreja. Não existe isso, irmão. Não existe isso. O pastor Paul Washer costumava dizer assim, antes de você falar mal da igreja, lembre-se que o noivo está vindo aí. E ele vem brabo. Na linguagem do sertanejo, né, vem mais brabo que um girino. Como é que o pessoal diz? Mais brabo que um girino no fundo de uma lata, né? Então não chame a igreja de prostituta, não trate ela com desdém, porque o noivo vem pegando fogo, né? Olhos de chama. Ok? Então precisamos cuidar da igreja do Senhor. Precisamos zelar pelo seu pasto, pelas ovelhas do seu pasto. A questão seguinte que já foi falada, a dependência do Senhor, né? Só o Senhor é Deus. Precisamos ter em mente isso. Ele é soberano, Ele governa este mundo, cumpre seus propósitos em toda a criação. Como diz o Salmo 23, nosso pastor não nos deixa faltar nada e providenciou tudo o que precisamos. Então, tudo que precisamos está aqui na sua palavra. Ele nos justificou, santificou e nos glorificará juntamente consigo. Ele nos purifica, nos santifica e nos faz vencer sobre o pecado. Essa é uma coisa que toda a igreja precisa ter muito ciente da obra da salvação na nossa vida, porque ela precisa ser completa. Aquele que justifica é o que santifica e é o que glorifica. O processo precisa ser completo, certo? Romanos, capítulo 6, versículos 14 a 19 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servir à imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Aqui é uma coisa muito forte e interessante, porque muitas vezes a gente vê no nosso dia que as tentações vêm, o pecado vem, e às vezes dá a impressão que o velho homem ainda está por cima, né? Mas o que é que a Bíblia nos diz? O que é que ela nos diz? Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Essa é uma coisa de fé. Você precisa crer e precisa buscar que Deus vai tornar isso cada dia mais realidade na sua vida. Porque a carne, ela não está pronta, mas nós temos o Espírito Santo, amém? E é interessante que hoje em dia existe um pessoal que está ficando muito em evidência, que é o pessoal da hipergraça. Vocês já devem ter ouvido falar. Aquele pessoal que diz, não se preocupa que Deus vai dar um jeito. Deus é amor, no final vai dar tudo certo, né? Não se preocupa muito com santificação, não. É chamada de hipergraça. Tem uns nomes aí que estão bem em evidência e estão na internet e alguns já
já devem ter visto. E é muito perigoso isso, muito perigoso. Diz que tem um desses pregadores da hipergraça que a vida dele é um caos, sabe? Ele vive voltando para a bebida e vai, e volta, e vai e vem. E é uma coisa, um caos, né? E não é isso que a Bíblia quer para a gente. A santificação precisa ter sua obra completa na nossa vida. E as muralhas vão cair, amém? E tem uma coisa bem interessante aqui. Foi algo que eu, na minha leitura diária, quando eu terminei de ler Gênesis, Êxodo, Levítico, quando eu terminei de ler Levítico, Deus fala das maldições, das bênçãos e das maldições. Ele diz, se o meu povo me obedecer, vai ter essa e essa bênção. Se ele me desobedecer, ele vai ter essa maldição, essa e essa. Ele vai dizendo todas as maldições. Mas lá no finalzinho, eu vou ler aqui, Levíticos, capítulo 26, 44 e 45. Olha que coisa forte, preste atenção. Levítico 26, 44 e 45. Apesar disso, quando estiverem na terra do inimigo, ele está dizendo que o povo desobedeceu e foi levado cativo para a terra do inimigo. O povo está lá cativo, certo? E Deus diz, apesar disso, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei, nem os rejeitarei para destruí-los totalmente, quebrando a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Mas por amor deles eu me lembrarei da aliança com seus antepassados que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para ser o Deus deles, eu sou o Senhor. O que é que Deus está dizendo? Que Ele não abandona o seu povo. É isso que Ele está dizendo, em outras palavras. Ele diz, vocês vão sofrer, que é o que Paulo diz, né? Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Deus não se deixa zombar. Então vocês vão sofrer, mas Deus não vai abandonar o seu povo. Ponto final, Deus não abandona o seu povo. Se isso não for motivo de maior alegria, meu amigo, eu não sei mais o que pode ser. O próprio Deus está dizendo que não vale abandonar. Se isso não já for motivo suficiente para você dar um grito de alegria, um brado de júbilo, é porque eu não sou muito de expressar, gente, sabe? Às vezes eu tem aquele gritinho que o pastor André dá, né? Aquele uhul. Às vezes eu dou só por dentro aqui. É uma festa aqui dentro às vezes, mas eu seguro, sabe? É só aqui. É aquela coisa da migalha, né? Só sai a migalhinha, mas o banquete está aqui. Tem que melhorar isso, né? Tem que melhorar. Vai sair um banquete qualquer dia. E os irmãos estão convidados a participar nós juntos, a presença do Senhor. Amém? Então, Deus está falando dessa aliança e tem uma coisa aqui que é meio de professor de escola dominical, meio teológica, né? Eu nem queria entrar muito nisso. Mas tem um fato interessante, que a aliança com Moisés ela era bilateral, ela era condicional. Se você fizer a bênção, você vai ser abençoado. Se você desobedecer, você vai ser amaldiçoado. Mas a bênção anterior, a bênção de Moisés, era a bênção de Abraão, que era unilateral. Deus assume todas as prerrogativas. Deus não diz, se você fizer assim, não. Deus diz, eu vou lhe abençoar e ponto. E nós temos uma bênção, não a de Abraão. Pela fé nós somos filhos de Abraão, mas nós temos uma bênção, mas nós temos a bênção de Jesus. Amém? E o grande dilema do povo era essa rebeldia, né? De Gênesis a Abacuque era o povo ali, na dureza. E Deus ali labutando com o povo. E tinha uma música de um cantor evangélico americano que dizia assim, ele falando de um desviado, aí a parte da letra ele diz assim, em algum lugar escondido do céu, Deus derrama uma lágrima por você. Quer dizer, a pessoa estava desviada e Deus está chorando escondido por ele. Eu digo, onde é que esse cara tirou isso? Que imagem estranha, esquisita. Aí um dia eu lendo os profetas, estava lá Deus dizendo para o povo de Israel, eu vou chorar por vocês, vou chorar escondido de costas para vocês não verem que eu estou chorando por vocês. Olha que coisa interessante. Olha como Deus tem sentimento, como Deus chora, como Deus geme com gemidos inexprimíveis. Olha como Ele sofre quando você peca, quando você se afasta dEle. Deus não é insensível, Deus não está com aquele problema da dopamina, não. Ele tem sentimentos muito vivos. E Ele sofre por nós, Ele chora por nós. E Ele fez uma promessa. Ele disse, eu vou resolver esse problema de uma vez por todas. Vou resolver isso. Essa rebeldia desse povo aí, vou dar um jeito. Ele fez uma promessa. Ezequiel 36, versos 26 a 28.
E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E agora eu pergunto, ele cumpriu essa promessa? Cumpriu, na igreja. Há quem diga que ele ainda vai ter o pessoal da escatologia diz que Deus ainda tem algo para trabalhar com Israel. Eu não sei, mas eu sei que isso aqui se cumpriu na igreja. E nós somos herdeiros dessa promessa. Essa promessa espiritualmente para nós somos herdeiros dessa promessa. O Senhor tirou nosso coração rebelde e nos deu um coração de carne segundo a sua vontade. E aí, quando eu penso nisso, eu vejo que a obra ainda está sendo feita. Porque, às vezes, meu coração é rebelde, né? Eu acho que todo mundo tem sua história e sabe que Deus ainda tem muito a fazer na nossa vida. Mas, ao mesmo tempo que isso é um desafio, isso é confortante. Saber que esse é o fim que cada um de nós terá. Esse é o fim. A nossa rebeldia vai ser tratada até o final e ele vai ser vitorioso, porque ele não perde guerra, não. Você entende isso? Você entende que o seu pastor vai cuidar de você até o fim? Você pode ter alegria por isso, e a sua alegria pode ser duradoura. O verso 4 diz: entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Precisamos entrar na presença do Senhor. E ele fala aqui, entrar pelas portas dele com louvor e em seus átrios. Significa que não é só adentrar as portas, é preciso ir mais dentro. É preciso ter intimidade com o Senhor, nos átrios da sua presença. E o salmista dizia, eu prefiro um dia na porta da casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Se a porta já é tão bom, imagine o átrio. Se ele prefere um dia na porta, o que dirá habitar no átrio, na presença do Senhor, em comunhão íntima. Esse deveria ser o nosso objetivo, nossa grande meta. Tem cristãos que podem passar anos se conformando só com uma portinha, né? Só entrando ali na igreja e ainda não entrou no átrio da presença do Senhor, ou então ainda de forma muito tímida, né? A gente precisa buscar mais, cultivar mais isso. Em João 4,34, o Senhor diz, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa é a nossa motivação, a obra do Senhor. E ele diz que ele nos abriu o caminho. Hebreus 10, versículos 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, Jesus nos abriu a porta para que possamos estar nos seus átrios. Hebreus 12, capítulo 12, versículo 2 e 3 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então veja que nem tudo na vida de Jesus foi fácil. Nem tudo foi entretenimento, nem tudo foi tranquilo, né? Mas ele tinha uma alegria prometida que ele estava proposta. A Bíblia diz que ele suportou tudo, tendo em vista essa alegria que estava proposta. E aí eu quero fechar fazendo uma comparação. Eu que sou professor de música, quero fazer uma comparação de uma coisa da teoria musical com uma coisa da palavra de Deus. Que eu achei bem interessante, que isso me veio na cabeça. Faz parte do banquete que eu recebi e vou tentar passar para vocês, né? Vou tentar dar uma de professor de música e pregador agora, tudo de uma vez só. Vai ser difícil, mas vamos lá. Existe uma coisa chamada trítono. São duas notas. Quando elas são tocadas juntas, elas são muito dissonantes. É um som muito estridente, estranho. Quem usa muito trítono são filmes de terror, suspense.
Tem aquelas bandas de heavy metal, adoro usar o trítono, né? Ele dá aquele clima assim, uma coisa rangido, um rangido, o termo seria esse. E esse som ele é tão feio, eu acho que eu vou pedir para a Jeta tocar. Jeta, por favor, você pode me ajudar aqui? Vou pedir para a Jeta tocar para a gente ter um exemplo, uma exemplificação sonora do que é o trítono. Obrigado, Jeta, vai lá. Faz sim. Isso é o trítono. Olha como soa, clima de suspense, né? O trítono, eu faço a comparação com a cruz. Interessante que na Idade Média, eu ouvi falar, não sei se é verdade, que o Papa ele deu um decreto proibindo o trítono na música litúrgica. Não podia usar o trítono. Toca de novo. Isso. Pronto, diz que a Igreja Católica proibiu esse intervalo sonoro, esse som, porque ele é muito agressivo. Aí, durante a Reforma Protestante, eles começaram a usar isso, mas eles usaram de outra forma. Logo depois do trítono, vem a nota principal da música, que é a tônica, que ela dá uma sensação de alívio e repouso. E, Jeta, toca o trítono, depois a tônica. Olha aí. Os irmãos perceberam? Aliviou. De novo, Jeta. Tensão. Trítono, trítono. Suspense, dor, sofrimento. Alívio agora. Tônica. Alívio. Cristo. O trítono é a cruz. Algumas pessoas fogem da cruz. Elas querem uma religião sem cruz. Elas não querem. Paulo diz que a cruz é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Algumas pessoas fogem da cruz como o diabo, né? Como o diabo foge da cruz, o pecador também foge da cruz, da mesma forma. E do jeito que isso fazia na Idade Média, né? Era proibido isso aqui, não podia não. Não toca isso não, já toca mais não. Viu? Então, mas o que é que acontece? Em Jesus, o trítono tem resolução. Ele resolve. Mais uma vez, Jeta, trítono e tônica. Em Jesus, isso aqui acontece, é a resolução. Tá bom, Jeta. Ele já está delirando ali. Se empolgou, né? Agora, o que é que acontece? Tem um outro extremo. Tem gente que evita o trítono, não quer nada com cruz, mas tem um outro extremo. Tem gente que quer viver na cruz ali. Parece que não experimentou o poder da ressurreição, que supera a cruz, que resolve a cruz. Quer viver ali. Existe um tipo de música chamada blues, que surgiu nos Estados Unidos, e ela é só feita de trítonos. Já dá para... Dá não. Faz tocar uma sequência de notas de sétima. Como se fosse blues. Isso. Aí vem para outro acorde com sétima. Isso. As três maiores. Dó com sétima, Fá com sétima, Sol com sétima. O blues. Sétima. Isso. Aí vai para outro com sétima e fica só nas sétimas. Isso. Mais ou menos isso. Isso, não chega na tônica, fica só nas sétimas. Então o que é que acontece? O trítono nunca resolve. Tem gente que a vida é assim, nunca resolve. Tem cruz, mas não resolve. Tem aquele que não quer saber de cruz, só quer alegria, né? É igual o humorista, igual a pessoa que busca entretenimento e está lá rindo, sorrindo, feliz, mas ele nunca encontra a alegria verdadeira. E tem aquele que vive na agonia, é o religioso, né? Está lá jogando, se auto-infligindo sofrimento, querendo pagar o preço, que quem pagou era Jesus. E tem gente, inclusive, até dentro da igreja, assim, que não entende o valor do sacrifício de Cristo e ele quer pagar o preço que não era para ele o preço, que ele não poderia pagar. E ele fica ali, cruz, fica na solidão de um blues solitário. E fica ali, de cruz em cruz, trítono em trítono. Mas o Senhor trouxe o poder da sua ressurreição. O verso 5 diz: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Quem experimentou o poder da ressurreição experimentou a misericórdia do Senhor, que nos fez ressuscitar dos nossos delitos e pecados e nos deu uma novidade de vida. Porque a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração.
Assim Deus tem feito em toda a história da igreja, e assim Ele faz conosco, e assim Ele vai continuar a fazer. E essa é a nossa música e a nossa alegria. Com trítono, para a glória de Deus, resolvendo o trítono. Amém? Tem a Quinta Sinfonia de Beethoven, que no final tem um trítono bem forte e resolve na tônica. É bem interessante. Quem quiser ouvir depois. Então, irmãos, essa é a nossa alegria. Que nós possamos ter isso em nossas vidas de forma muito forte, muito intensa, muito real. À medida que nós dependemos do Senhor, dependemos do seu pastoreio que às vezes é duro, mas Ele não desiste de nós, Ele não desiste do seu povo. E à medida que observamos toda a sua palavra em obediência, o Senhor transforma a nossa vida e nós experimentamos a sua misericórdia, que é eterna. E que estava aqui no começo do Robert Calley, há quase 100 anos atrás, e a gente está aqui ainda porque essa misericórdia permanece. Porque se não tivesse, não tinha mais Robert Calley. Não tinha mais Ítalo, não tinha mais ninguém. Amém? Que o Senhor nos abençoe.